Dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Começando mais uma live aí, né, Pri? Mais uma segunda-feira de live treinamento. Hoje estamos de volta no nosso showroom, né? É isso mesmo. Mas continuamos com o mesmo tema, né, Nath? É isso aí. Vamos fazer uma imersão aí, né, sobre a nossa fábrica, né? Conhecer mais um pouquinho de todos os detalhes aí de produção dos nossos produtos de Germany. Exatamente. Optamos em voltar para o showroom porque fica melhor a gente apresentar aqui na tela, a gente consegue trazer um pouquinho mais de detalhes para vocês do que aquele deslocamento dentro da fábrica que às vezes acaba perdendo algum detalhe importante, né? Então aqui a gente acaba focando bem nas nossas máquinas, na nossa tecnologia envolvida. É né? isso mesmo. E além disso, a gente consegue ficar ligadinho em todos os comentários aí, né? Quem está assistindo, qual a região, se é lojista, se é time de vendas. Vai mandando aí, né? O que vocês querem saber também da nossa fábrica. A gente vai mostrar algumas coisas, mas se tiver mais alguma curiosidade, pergunta aí pra gente, vai mandando aí as mensagens que a gente já vai respondendo para vocês. Tudo. E além disso, eu quero deixar mais um recadinho bem interessante aí. A nossa live de hoje é falando da fábrica, mas a gente pode fazer a live com você também aí. Arquiteto, paisagista, né? Então, tem interesse de participar conosco, né? Falar do seu trabalho, falar um pouquinho mais sobre iluminação aí de área externa. Mande aí um direct pra gente. Vai ser um prazer apresentar os projetos bacanas aí, que eu acho que esse é o legal, de a gente trazer para a Germany também mostrar muito projeto, porque como a gente sempre fala, né, o produto da Germany, a gente trabalha muito com a parte artesanal, industrial, e mesmo uma iluminação para a área externa, mas mesmo quando ela está apagada, ela precisa ter todo o seu charme, né? Exato. Então, você profissional aí que tem os projetos com nossos produtos, gostaria de mostrar aqui pro pessoal. Vai ser um prazer receber, a gente bater um papo aí falando um pouquinho desses projetos. É isso mesmo, Pri. Então tá, então vamos iniciar então falando um pouquinho aí da fábrica. Todos os processos aqui, a gente trouxe os produtos aqui justamente para mostrar ainda mais. Exatamente. Bom, na live anterior, então, a gente já apresentou, já iniciou, né? Nós estávamos na fábrica. E como a gente sempre reforça muito, né? Que nós temos a parte artesanal com a industrial. Então, na live anterior, no treinamento anterior, a gente falou um pouquinho mais dos processos mais manuais, né, Nath? Isso. A gente mostrou o corte de vidro, a solda laser. Desculpa. A parte do alumínio injetado, que a gente foi mostrar a fundo como ele chega até aqui pra gente, né? Exatamente. E aquele processo que tem corte, depois alumínio. E eu até sempre brinco muito que a gente tem dois lados na fábrica, né? E hoje a gente apresenta, então, um outro lado onde a gente traz muita tecnologia envolvida, máquinas de ponta mesmo, realmente para trazer esse acabamento, prezar por acabamento, pela estética, né? Exatamente. Total. Então, a gente vai começar falando aqui um pouquinho da nossa corte a laser, né? Que é uma máquina onde a gente hoje faz boa parte dos nossos produtos, onde a gente consegue trazer, então, uma perfeição, né, no corte, uma agilidade também. Deixa eu até mostrar. Enquanto vai mostrando ali, também a gente vai falando um pouquinho, né? O corte a laser, então, é uma máquina onde a gente vai, de uma forma toda automatizada, né? Entram as placas, então, de alumínio, espessuras variadas, aço, diversos materiais podem ser cortados nessa máquina, né? O programa, então, já é colocado no sistema e a própria máquina faz uma leitura, escaneia a peça toda que está ali de alumínio, o tamanho, né? Então, o bacana disso é que às vezes pode ser até uma peça que sobrou de algum processo, então uma peça pequena. A máquina vai escanear aquele tamanho da peça e vai ajustar a peça que está no programa ali, né? Da melhor forma, com o melhor aproveitamento dessa matéria-prima. Então, o descarte, a perda de matéria-prima nesse processo é muito pequena. Realmente, o menor possível sempre, né? Porque de uma forma toda automatizada, realmente a gente consegue fazer essa leitura. Então, é feita toda essa programação, o processo começa de corte e a máquina, então, vai fazendo o corte extremamente preciso, né? Eu estou com uma peça aqui também em mãos, mostrando quantos detalhes a gente tem, né? Tamanhos diferentes, processos que podem ser de uma forma com as máquinas mais manuais, podem, mas cada um desses processos, uma máquina manual, cada uma desses cortes seria um processo independente. Precisaria de um molde diferente. Um gabarito diferente, exatamente. Nessa aqui a gente consegue essa agilidade. Então, num único momento, o laser vai percorre toda a peça e faz com precisão, né? Todos os cortes, perfurações
e a peça sai pronta. E o que é interessante, né, Pri, sempre que a gente recebe um visitante aqui na empresa, a gente entrega a peça na mão justamente porque o alumínio é muito frágil, né? Se fosse um corte aí à mão mesmo, né, a gente sabe que ia criar um vinco, ia dar uma dobra. A rebarba, esse é o problema. Né? O corte, o alumínio, ele é muito chatinho até para cortar, né, de uma forma mais manual. Ele cria rebarba, e isso até é questão de acidente de trabalho, fica mais sujeito, né? Nesse caso, a peça ela sai pronta, ó. Então ela fica sem rebarba nenhuma, é possível. Como tu falou, os visitantes aqui pegam a peça porque realmente é uma peça que sai da máquina, Exatamente. segura para se manusear e para já ir para uma outra etapa, né? Não tem a necessidade de passar por lixa e tudo mais. Então ela sai pronta realmente para ir para a segunda etapa, que é a nossa dobradeira CNC. Aqui mais um videozinho aí pra gente mostrar ainda mais de perto, né, como que é o corte a laser, né, como ele é preciso, né. Exato. Então aqui, ó, essa é a chapa, né, mas vamos supor que de um outro processo ficou uma chapa um pouquinho menor. Não tem problema, o sistema vai fazer a leitura, vai distribuir da melhor forma possível, vai fazer o corte. Então esse que é o bacana, você tem reaproveitamento às vezes de peças que sobram, né, lâminas de alumínio, e como eu falei, até aço pode ser também cortado nessa máquina, né? Aqui tá fazendo a troca da chapa, né? Aquela que foi cortada com uma nova, né? A nova. E aqui depois o processo, ela sai prontinha. Então, e olha o reaproveitamento, né? Tipo assim, total. Não tem perda, né? É muito pouco, então ela vai sair realmente o maior aproveitamento possível dessa peça, trazendo essa agilidade. E o curioso que, claro, depende muito de peça para peça, né? Mas tem peças que, vamos supor, que levariam 4 horas, uma quantidade X, uma peça, 4 horas nas máquinas mais manuais, né? Aqui em menos de 40 minutos a gente consegue fazer. Então existe realmente uma agilidade e uma precisão muito grande com essa máquina, né? Pelo fato de ser toda automatizada, com uma máquina extremamente segura. Ela então só funciona com a porta fechada, tem todo aquele cuidado também, né? Essa é uma preocupação grande que a gente tem. E além do que, né, Pri? Além da precisão e todo o cuidado do acabamento ali, né? Eu sempre fico muito surpresa quando a gente vê os postes, os balizadores sendo cortados. Exato, é que é nessa mesma máquina, né? Ela tem um outro espaço, né, na lateral da máquina, onde essa entrada aqui, onde são feitos, então, os postes, os balizadores. Aqui o curioso é que entram peças de 6 metros e a própria máquina também, de acordo com o programa, né, da peça, ela vai girar a peça, ela vai fazer o corte extremamente preciso, ela vai cortar já no tamanho certo. Aqui até trouxe uma arandela, que também essa arandela é feita, então essa peça aqui é uma peça que entra naquela parte ali da máquina, uma peça de 6 metros, e a máquina vai fazendo o corte já certinho, gira a peça, se tem perfurações, essa aqui tinha uma perfuração aqui desse lado. Uma perfuração ali, né? Então ela vai girar. Se aqui nesse caso, né, foi feito o corte aqui, mas não podia atingir desse lado aqui, porque atrás é fechado. Exatamente. Então também todo esse uma precisão muito aqui já perfeita. não, já é de uma forma que ela vai fazer dos dois lados, né? Então, mesma situação, já sem rebarba, né, uma peça praticamente finalizada em questão de corte, né? Claro que depois vai para o processo de, nesse caso aqui, de solda, que até a gente pode mostrar também a solda laser que foi feito, que praticamente não aparece, né? Então, exato, a solda laser é aí que está o detalhe dela, né? Exatamente, então que a gente mostrou no treinamento anterior. Então, o acabamento, a gente até tem aparentemente parece que está colado, né? Exato. Mas não, é a solda laser que realmente tem uma precisão aí incrível, né? E é esses cuidados que a gente traz para o nosso Parque Fabril, né? Para nossa fábrica aí, né? Quanto mais precisão, os detalhes, né? Não mostrar a solda, né? Tomar esses cuidados, assim, que é o que a gente fala o diferencial muito da Germany, né? Sempre batendo naquela tecla, né? Mesmo quando está apagado, durante o dia, a peça precisa estar impecável, precisa estar bonita, né? Então a gente cuida muito com essa questão também do designer da peça e acabamento final, né? Mas, vai ter a pintura depois, poderia cobrir alguma coisa. Mesmo assim, quanto mais imperceptível ficar, melhor, né? Então, essas duas peças, né, que são feitas na corte a laser. Aqui até, deixa eu soltar aqui um pouquinho pro lado. E ela sai, então, reta daquela forma lá, daquela né? forma ali, né? E depois vamos, então, para dobradeira, né? Deixa eu... Volta com essa peça que eu seguro aqui. Essa peça, então, depois que ela sai do corte, ela vai para a parte de dobra, né? Então, tá aqui, né, a arandela. E aí, como é que funciona? Vamos colocar um pouquinho de vídeo para eu poder explicar melhor? Essa máquina também,
o programa é colocado, né, no sistema. E o bacana é que essa parte de trás aqui da máquina é o que vai fazer todo o movimento. Então, peças que têm dobras diferentes, tamanhos diferentes, se fosse feito de uma forma normal, né, só com aquelas prensa de dobra comum, cada tipo de dobra precisaria ser um gabarito também. E além do que a gente falou antes do alumínio, né? Ele ia ter dobra que ia ficar de uma forma, dobra que ia ficar de outra. A precisão não ia ficar exatamente como deveria, né? Exatamente. E aqui não. Então, o que que acontece? A gente consegue colocar as peças ali e a própria máquina vai fazer o movimento. Tá? Então, nesse caso aqui, aqui no vídeo a gente está mostrando, ó. Foi feita a primeira dobra. Reparem nessa parte aqui, ó. Ela mesmo se ajusta. Altura, profundidade, já para fazer a dobra do tamanho correto. Ela já faz a leitura ali. Ela faz a leitura, ó, quer ver? Presta atenção aqui, ó, ela mesma movimenta. É uma dobra um pouco maior, né? Então ela distanciou um pouco mais. E uma precisão incrível. Então, são milímetros mesmo. Lembrando que tem toda a parte aí de segurança por trás dela. Também, ela tem um laser aqui, onde ela permite qualquer detecção de calor, ela já trava no movimento, né? Ela vai justamente travar para não ter esse problema, claro, né? Uma preocupação grande aí com segurança do trabalho. Então, essa peça aqui, que a gente acabou de mostrar que foi cortada na corte a laser, né? Depois de dobrada, então, olha, se a gente perceber quantas dobrinhas tem, né? Nesse caso, a peça é essa aqui. Segura aqui um pouquinho para mim, Nath. Essa aqui a gente vai virando ela na máquina mesmo, e cada processo, cada dobra, ela vai ajustando esses dentes ali na parte traseira, né, da máquina, para fazer a dobra correta. E essa peça aqui não tem solda ainda, ela só foi cortada e dobrada, e se a gente for depois ela recebe uma solda. Depois ela recebe aqui uma solda laser, bem sutil, né? Mas a gente gosta de mostrar ela sem solda, sem nada, e mesmo assim ver a precisão da dobra. Ó, então, impecável, né? Impecável. A junção aqui, todas as peças, então ela não teve um ajuste depois de dobrada para soldar melhor. Não, ela só foi dobrada aqui, ó, ela tá solta, né? Até eu mexendo um pouquinho aqui. E temos essa precisão impecável aí com o acabamento. Essas peças aqui que a gente tem também são feitas, né? Tanto na dobra quanto no corte quanto na dobra, né? Ó, aqui também a gente consegue ver a perfeição, né? Desse encaixe. Então são dobras pequenininhas. Que sim, precisas, assim. De uma forma, numa máquina mais manual, isso aqui às vezes até não segurar a peça, né? Ela poderia já dar alguma diferença, não dar um encaixe perfeito, né? Dessa forma toda automatizada, realmente a gente traz uma agilidade muito grande. Evita o retrabalho, né? Então, todos esses acabamentos que a gente vê. Essa aqui é uma peça mais simples, digamos. Ela é só o corte, uma dobra, duas dobras iguais. Uma dobra maior. Mas também para ficar exatamente igual, à mesma altura. Porque às vezes uma poderia ficar um pouquinho mais alta. Então, aqui não, a gente consegue exatamente, questão de milímetros mesmo, centésimos de milímetros, fazer esse acabamento todo aqui, né? Então, aí a gente mostrou a máquina de corte a laser e a dobradeira aí, né? Para quem já visitou a nossa fábrica aí, comente aqui nas redes sociais, aqui nos nossos comentários aí do treinamento online, que a gente quer entender um pouco mais. Quem que já visitou, já viu esse processo de perto, já teve esse conhecimento, tocou na peça e viu essa precisão realmente, né? Ó, aqui até agora que eu acabei pegando as duas peças iguais, aqui a gente vê, ó, exatamente a mesma altura. Mesma altura, né? E isso é interessante porque eu quero botar 2, 3 peças uma do lado da outra. A precisão precisa, então, né? O acabamento precisa ser impecável, né? Ó, então você consegue ter exatamente, por quê? Porque ela foi feita de uma forma automatizada, ó, você consegue ver, não tem diferença alguma, né? Uma dobra manual, isso facilmente daria, às vezes, uma diferença, alguma coisa assim, né? Então, bom, e vamos lá. Lembrando, né, que a gente mostrou algumas peças, mas, claro, tem diversas outras peças. A maior parte dos nossos produtos a gente utiliza a corte a laser e a dobradeira CNC. Quando que a gente não usa essa peça, né, essas máquinas? Quando é algo muito detalhado, muito mais sutil. Que foi o exemplo até que a gente deu do nosso alumínio injetado, né? A gente recebe o alumínio injetado, então o processo de fabricação, é só o corte aqui. Então, como essa peça está pronta, aí ela vai ser feito o corte nas máquinas que a gente mostrou no treinamento anterior, né? Que é um corte único. A peça já está pronta, na corte a laser ela já não seria possível fazer. Então, esse processo acaba ficando manual. Essas outras peças todas aqui a gente corta antes e depois faz a dobra ali, né? Essas peças inteiras não tem como.
Finalizou o processo do corte a laser, da dobradeira. Vem aí um deles aí que está quase finalizando, né? Quase finalizando. Que é a nossa máquina de pintura. Nossa máquina de pintura até foi um novo investimento que nós fizemos o ano passado. Nós já tínhamos uma forma de pintura automatizada também. Mas, claro que constantemente temos melhorias, né? E hoje nós temos, então, uma máquina aí que é tecnologia de ponta também. É uma máquina alemã, onde a gente consegue trazer aí uma agilidade, uma precisão muito grande. Como é que funciona, então? Nós temos assim, lembrando que primeiro, todos os nossos produtos, né, todas as nossas pinturas são pintura eletrostática a pó. A pintura automotiva que tem uma qualidade bem superior no acabamento, né? Nós temos então as cabines de pintura manuais, utilizando esse tipo de tinta, que são utilizadas para produtos que possuem duas cores, né? Mas também boa parte da nossa pintura é realizada através da nossa monovia. Uma forma, então, onde a gente vai abastecendo as peças, né? Pendurando na monovia, e ela entra num circuito. Esse circuito o que envolve, né, o circuito? Ele vai entrar numa parte, ó, aqui é nossos balizadores da Germ Exclusive. Né? Quando ela vem do corte, da dobra, ela sempre vem com poeira, com resíduos, né? Óleo, enfim. Então assim. ela entra nessa monovia e ela tem uma parte onde ela vai ser higienizada. Então tem todo um banho, uma higienização, né? Para fazer essa limpeza, para que a tinta possa realmente aderir nessa peça corretamente, né? Ela pode pegar na peça, né? Exatamente. Porque senão, por causa da gordura, tem mão, manuseio e tudo mais. Exatamente. Então aqui ela está entrando na lavação, né? Tem uma parte toda de higienização. Depois que ela sai dessa higienização, ela segue na monovia para ir para a cabine de pintura. Essa cabine também é uma cabine toda automatizada. E o bacana, ela possui 5 braços de pintura, né, de cada lado. E o bacana é que ela faz um escaneamento também na peça. Então, no primeiro momento, a peça chega, digamos, na hora de preparar o programa, né, para essa pintura. Ela faz o escaneamento, então, da peça, onde ela vai identificar possíveis pontos cegos. Então, a peça tem algum cantinho lá que os bicos, de uma forma automatizada, não vai alcançar 100%, ela já consegue sinalizar isso para que um operador possa fazer, às vezes, algum ajuste ali, algum retoque para ter essa precisão da pintura 100%, né? Também, nesse escaneamento, é feito o programa, né, de cada uma das peças. Então, as peças seguintes, o que acontece? Quando ela fez o escaneamento, mostrou se há ponto cego ou não, entra um operador para fazer o ajuste. E também ela tem um ajuste desses bicos laterais, que são 5 bicos de cada lado, ela tem um ajuste automatizado. Então, a peça X, ela sabe já a distância que ela tem que estar. Então, isso também, o que faz? Todas as peças saem com o mesmo volume de tinta. Porque a distância, de uma forma manual, poderia, uma hora vai dar 10 centímetros, 15 centímetros de distância da peça. Dessa forma, não. Entrou a peça X, automaticamente ela já ajusta os bicos conforme o padrão da peça. Então, esse volume de tinta, todo o acabamento, né, que realmente dá, vai de acordo com a programação já estabelecida pela peça, pelo programa, né? E quando tem essa necessidade do operador, antes de entrar na cabine, né, ele faz esse retoque. Tá? E o curioso, né, e o interessante dessa máquina, além de toda essa tecnologia já envolvida, além de toda essa tecnologia envolvida, ela é multicolor e autolimpante. Então, o que acontece? Aqui a gente pinta todos, 90% dos nossos produtos dessa forma. E vamos supor que está ali pintando de preto. E entrou um pedido grande de uma peça em branco que a gente precisa fazer um ajuste. Nesse intervalo, a gente vai fazer um intervalo em torno de 10 a 12 minutos na própria monovia. Deixa sem produto, né? Que a monovia continua rodando. E a máquina ela já faz uma sucção de todo o resíduo da cor anterior, uma limpeza e a troca dessa tinta. Então, no espaço entre 10 a 12 minutos... Já consegue fazer essa troca de cor. Você consegue fazer a troca e continua... Muito mais ágil, né? Muito mais ágil, que você tem que fazer lá, trocar. Anteriormente, nós tínhamos uma forma um pouco... Eram cabines diferentes, né? Essa aqui é uma única cabine que é possível fazer a pintura de todas as cores. E essa é a monovia, então, né? Exatamente. Aqui já é a saída da monovia.
Porque depois que ela passou pela cabine, ela novamente vai entrar pela parte do... uma espécie de forno, onde vai ter a secagem da pintura. Então ela tem uma parte que ela entra, higieniza, passa na monovia, faz a pintura dessa forma toda automatizada, né? A gente falou, entra no forno e tem a secagem da pintura. Né? E todo esse processo, né? Tanto da limpeza, quanto da pintura e da secagem também, qual é o tempo de duração? Entre colocar o produto e fazer esse circuito todo, 1h30. 1h30. Então, 1h30 a gente consegue. E isso é contínuo, né? Então, a monovia não para. A gente tá o tempo todo fazendo essa pintura desses produtos, né? Então, assim, lembrando que o intervalo a gente só tira 10 minutos, digamos, né? De movimento da monovia para poder fazer essa troca de cores, né? E isso, claro, nos permite essa agilidade e esse acabamento impecável, né? Isso, inclusive aqui, ó, deixamos aí as cores disponíveis da Germany, né? Exatamente. Aqui, eu acho que é bacana também a gente falar, nós temos algumas cores diferentes, né? Nosso marrom, nós temos o nosso marrom gold. Então, todas as peças, sempre que a gente falar em marrom, não vai ser aquele marrom tradicional, né? É um marrom assim, gold. Né? Com detalhe. Veja que tem umas partículas aí, né? Ele não tem textura, mas olhando ele dá um aspecto de textura, né? Ele remete muito até o cortem, né? Que é o que a gente utiliza bastante. O que é isso? É a mesma tinta automotiva, né? A eletrostática pó, mas tem, junto com o marrom, tem umas partículas da cor laranja. Então, ele dá esse efeito aqui, ele parece textura, né? Então, esse efeito bem diferente na nossa pintura. Temos também um verde jardim. Esse é uma cor também que a gente trabalha do nosso verde. Para quê? Para que ele dê aquela... deixar ele mais discreto, né? Exatamente, né? Na vegetação. Então, você quer colocar, às vezes, um balizador, aqueles que são os balizadores mais fininhos, bem no meio da vegetação, para iluminar de cima, ele passa praticamente imperceptível no meio da vegetação. Então, também é um verde jardim mais escuro, um pouco mais fechado, para que ele tenha que fique mais discreto e possa dar um efeito maior da luz na hora da decoração, né? Afinal, quem tem que se destacar aí é a iluminação, né? Exatamente. E aqui, nosso preto, temos o preto tradicional, né? Fosco, mas aqui nós temos o preto texturizado. Esse sim, ele tem uma textura, né? Então ele tem essa textura um pouquinho diferente. Também pintura eletrostática pó, mas ele tem uma espécie de uma areinha junto. Então por isso que ele vai dar esse acabamento diferenciado, né? Então essas duas cores, principalmente, né, que são as diferentes, quando bate a luz do sol, dá um efeito bem bacana, ele dá um brilho diferente, trazendo todo uma diferenciação aí para a peça, né? Como a gente falou, e mesmo sem a luz, né? Então, quando bate o sol, ainda quando eu disse sem estar ligado à luz, ele dá um efeito bem diferente aí na peça. Então, são peças aí que são decorativas também, né? Exatamente. Que acabam trazendo. E o verde jardim também é um verde diferente. Também né? é um verde diferente. A gente olha no mercado alguns que se sobressaem na vegetação, fica com cor diferente do verde do jardim, enfim. E aqui não, é um verde assim que tem um acabamento também. Ele é justamente para dar essa descrição, né, na peça, né? Lembrando que todas as cores que a gente utiliza na German sempre vão ser foscas, né? Para justamente também trazer mais esse requinte aí da German, esse cuidado aí de conceito de decoração. É isso mesmo. E falamos então de corte a laser, dobradeira, pintura. E aí a gente vai para o processo final, né? Exatamente. Então também, é importante a gente mostrar, a gente sempre reforça muito, né, da estrutura que a gente tem de fábrica mesmo, né? Então aqui todos esses processos são feitos internamente, né? Aqui processos pequenos, às vezes está colocando ali o cabo, o fio, né, no soquete, parafusinhos, montar kit para... Pequenos detalhes, né? Pequenos detalhes. Isso a gente faz questão de falar que são feitos aqui pelo nosso time, então... Tem todo esse cuidado, esse acabamento. A gente tem mais um núcleo da qualidade junto a esse setor, né? Que é muito interessante falar, né? Que a qualidade está ali
Aí a Adriana do pessoal da fábrica aí, né? Todo de olho também na qualidade dos produtos, na finalização aí da peça. Exatamente. Então tá caminhando tudo junto, né? Exatamente. Claro, a qualidade a gente acompanha durante todo o processo, né? Tanto que cada vez mais a gente vem capacitando todo o time para que durante o processo também os colaboradores já tenham um olhar um pouco mais atento, né? A situações que de repente no meio do processo encontrar uma peça ali que não está de acordo, já poder ir fazendo essa retirada, né, do processo. Mas claro que nessa etapa final é o primordial, porque é onde realmente a gente vai etiquetar, vai fechar caixa. Então é o processo final mesmo, antes de despachar aí para vocês, né, nossos lojistas. Então, junto aqui tem realmente um núcleo de qualidade, está aqui mesmo, né? Tem a bancada de testes também, que o pessoal acompanha. E aqui, então, tem desde a parte dos vidrinhos. Lembra que no anterior a gente viu o corte dos vidros, tinha diversos tamanhos, ele tem que sair identificado de lá. Depois ele vem para cá para fazer todo esse acabamento aí dos vidros também, da precisão que a gente precisa, né, para finalizar as peças. Então, aqui a gente consegue ver peças já que já está com vidro, pintada. Aqui nesse caso são peças que apareceram ali, foi de alumínio injetado já, mas também temos as peças pintadas, cortadas. Então, juntando um pouquinho de todos os processos que a gente viu, tanto no treinamento anterior, né, como hoje, aqui a gente reúne tudo para fazer a finalização das peças, né? E após essas finalizações, a gente tem a montagem aí de embalagem, né? O manual também, né? Exatamente, esse cuidado, né? Das etiquetas, o manual de montagem, de utilização. O acessório, né? O acessório, tem situações que acompanham os acessórios. Então, nesse caso aqui é um produto que ele vai lâmpada, né? Então, mas vai a borrachinha de vedação, então todo esse cuidado, vai o manual de como fazer essa montagem depois, finalização e caixa. Né? Inclusive os acessóriozinhos para montagem, né? Exatamente. Parafuso de fixação e tudo mais. Então aí todo o cuidado na linha de produção de finalização da peça. E é um cuidado que a Blumenau tem, a Germany, né? De montagem feito por pessoas mesmo aqui. Então a gente faz questão de ter esse processo, desde o início a gente falou muito, né? Manual, mas também o industrial. Então, claro, tecnologia é importante, a gente sabe. Como a gente sabe que tem tecnologias, tem máquinas para cortar vidro, mas não. Então, a gente faz questão de manter um pouquinho de cada, o que, claro, compromete mais questão de qualidade, que precisa de uma tecnologia maior, a gente vai trazer, como é o caso da pintura, corte a laser, dobradeira, mas processos aí que envolvam pessoas também faz parte muito da nossa marca, né? É isso aí. Então, Pri, quanto conteúdo bacana, né? 2 visitas na fábrica, então, né? Exatamente. Uma presencial lá, outra a gente trouxe aqui um pouco mais digital aí, até pra gente poder acompanhar e mostrar todo esse processo, né? É isso aí. Eu acho que é bacana a gente trazer um pouquinho para mostrar realmente, né, o quanto a nossa empresa, eu sempre falo, nós temos 3 viés, né? Nós fabricamos, nós importamos e nós exportamos. Então, esse processo que vocês conheceram um pouquinho é para conhecer um pouquinho mais a fundo toda a estrutura que a gente tem, né? Temos aí o centro de distribuição, que é o maior centro de distribuição aí de iluminação, com uma estrutura fantástica. Então, no primeiro momento, às vezes, importa tudo, coloca no centro de distribuição e distribui. Não, vocês estão vendo aí o decorrer dos nossos treinamentos, né? A gente já mostramos nosso laboratório também, agora a fábrica. Então, a gente acha muito importante trazer isso para vocês também, né? Claro, a gente tem um projeto de receber também visitantes aqui na fábrica, né? Então, às vezes até arquitetos, eletricistas, lojistas queiram conhecer nossa estrutura mesmo, também pessoalmente, né? Então, fica aí também um convite, entra em contato com a gente, entra em contato com o seu canal de vendas aí, para agendar, para conhecer isso ao vivo mesmo, né? Mas a gente sabe que às vezes nem todo mundo consegue vir, às vezes um pouco mais longe, por isso que a gente faz questão de trazer, mostrar para vocês realmente como a coisa acontece, né? Mostrar a vida real, né? Mostrar como é que a acontece realidade, o dia, é isso mesmo. O dia todo. Então aí vai um convite aí, né? Exatamente. Para vir visitar a nossa fábrica, fale com o seu representante, com o time de vendas interno e venha nos fazer uma visita. A visita participa em todos esses processos, né? Desde o centro de distribuição, onde eu falei que a gente ainda vai ter que mostrar um pouquinho mais centro de distribuição num outro momento, né? Outro momento Vão acompanhando a gente aí. Mas a visitação, então, faz parte de todo esse circuito, né?
como também essa parte de fábrica, laboratório, mostrando os testes, controle de qualidade, como a gente desenvolve os produtos. Então é muito bacana aí todo esse circuito. Façam contato com a gente aí e será um prazer recebê-los. É isso aí. Obrigada, Pri, por mais uma live aí, muito conteúdo aí. Vi comentários aqui, gente gostando, achando legal, compartilhar todo esse processo de produção aí, que muitas pessoas não tiveram oportunidade de vir aqui ainda fazer uma visita. Exatamente. Então a gente apresenta aí, justamente abre as portas para recebê-los, né? E quem às vezes não consegue realmente vir aqui, mas ainda tem mais alguma curiosidade, quer conhecer um pouquinho mais a nossa empresa, manda aí pra gente também, contando pra gente o que você quer ver, qual é a sua curiosidade, a gente vai mostrar pra vocês sim. E a gente tem toda essa estrutura, né, pra mostrar também para vocês e trazer um produto de extrema qualidade. É isso aí. Então essa live, treinamento fica gravada. Quer assistir e relembrar do conteúdo, acesse o nosso YouTube ou até mesmo fica salva também no nosso Instagram. Aí nos destaques. Então tá, até a próxima segunda-feira, não essa próxima aqui, a outra, né, daqui a 15 dias. Eu não estaria aqui, mas a Nath vem com mais conteúdo certeza. Aí da Germany. Então tá, e com a Germany, ilumine a sua natureza. Isso aí. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.